Você já parou para pensar como a educação e a inovação podem transformar uma cidade? Neste projeto de pesquisa, mostro como diferentes iniciativas estão ajudando a construir cidades mais inteligentes, educadoras e responsáveis. Em uma série de entrevistas exclusivas, você vai conhecer os bastidores da Mostra Tech, que desperta o espírito científico em jovens pesquisadores, e entender como o Banrisul, através do BanriHub e o Banritech, aproximam startups, tecnologia e educação corporativa para impulsionar o ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul. Histórias reais, aprendizados e resultados que mostram como a educação e a gestão podem mudar o futuro das nossas cidades. Vamos juntos? Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura da Mostra Tech Liberato. Esse evento representa muito mais do que uma feira de ciências. Esse evento simboliza o futuro que nós queremos, o futuro que nós pretendemos construir. La Mostratec para mí, en una palabra, es creatividad. Y para mí, la Mostratec significa futuro, cultura, pasión y amistades en todo el mundo. I really enjoy staying in Mostratec, and I think it will be an unforgettable emotion. Mostratec to me is like a chance to visit future scientists from around the other side of the globe. Para mim, a Mostratec representa um mar de oportunidades e muitos aprendizados que eu vou levar para a vida toda. Bom, muito feliz em hoje estar aqui conversando com o Luiz Eduardo, que é o responsável, né, hoje pela Mostra Tech, né, capitaneada aí pela Escola Liberato. Luiz, muito obrigada pelo aceite, por participar desse projeto, né, e desse vídeo que vai estar depois ali no canal.
Gostaria de iniciar te convidando a que tu te apresente, né? Conte um pouquinho aí da tua história, né? Como é que foi essa tua inserção aí na Liberato e principalmente com a Mostratec, por favor. Oi, Luciana, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder contribuir através de um projeto que é tão significativo, não só para a Liberato, a gente julga que para o Estado, para o município, enfim, para o Brasil e até para o mundo, né? Meu nome é Luiz Eduardo Selba, eu estou na Liberato há 35 anos. Eu tenho aqui o cargo, né, a função de assessor de comunicação social e já tem algum tempo que eu participo da comissão organizadora da Mostratec Liberato. Vou começar por aí, fazendo um pequeno ajuste, porque a partir do ano passado a Mostratec passou a ser chamada, identificada de Mostratec Liberato. Agregamos ao nome da Mostratec o nome da nossa Liberato. Eu tenho formação em publicidade e propaganda, relações públicas, daí fui fazer jornalismo para fechar o tripé ali da comunicação, mas acabei optando por fazer uma especialização em marketing. Tudo na Unicinos, né? Então, tem uma identificação muito grande com a universidade, que está aí desenvolvendo esse projeto através da tua pessoa. E nesse tempo de Liberato, eu sou o membro mais antigo da Mostratec. Nós começamos com uma comissão organizadora de 5, 6 pessoas. Hoje nós somos uma equipe de 20 e responsáveis por cada comissão. E além desses 20 responsáveis, cada uma dessas 20 comissões tem um tanto ainda de pessoas nas suas equipes, né? Do tipo, temos comissão de alimentação, de hospedagem, de transporte, de inscrições, enfim, né, de divulgação e assim por diante. Então, é um projeto da Fundação Escola Técnica Liberato São José Oliveira da Cunha, que está localizada na cidade de Novo Hamburgo, mas é um projeto que, enfim, ele vai além das fronteiras, tanto do município, quanto do estado, quanto do país. Então, posso colaborar nesse sentido de poder contar um pouco da experiência, né, do que a gente já viveu em função dessa grande feira de ciências, que hoje é considerada o maior evento de jovens pesquisadores em nível pré-universitário da América Latina. Bacana, muito bom. E eu acho bastante importante isso que tu traz de hoje, então, não ser mais só Mostratec e Mostratec Liberato. Porque eu acho que é isso, a própria Fundação Liberato, ela tem eu acho que o papel, né, pelo que eu sei da história, de dar início para a Mostratec, e eu acho que associar isso é bastante importante, né? Dar mais visibilidade para a própria Liberato, já que é ela que está por trás orquestrando, né, a questão da mostra. E aí, nesse sentido, vai já a minha primeira pergunta para ti, né? Então, se tu puderes falar um pouquinho sobre a Fundação Liberato, até porque muitas pessoas conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, mas não sabem exatamente, né, como é que se dá a questão por que é uma fundação, né, que trabalha com ensino técnico, e como é que nasceu dentro da Liberato a questão da própria Mostratec? Bom, a Fundação Liberato, ela é uma escola técnica, né, que forma alunos em nível médio e nível técnico. Durante o dia, por exemplo, que a gente chama de cursos diurnos, os alunos fazem o ensino médio concomitante ao ensino técnico. E à noite, que são os nossos cursos noturnos, o estudante já vem com a formação de ensino médio e faz só a parte técnica. E aí é por semestre, muito semelhante a uma universidade, né? Então, enquanto durante o dia os cursos diurnos ele precisa de 4 anos mais no 5º ano o estágio, e durante quem estuda à noite, já traz o ensino médio, ele faz por semestre, então em torno de 2 semestres e meio, se ele for aprovado em todas as disciplinas, ele já ganha a conclusão, né, a titulação de técnico. Ela é uma escola que surgiu nos anos 60, né? Nós vamos fazer 58 anos agora, em 2025, e ela atua
com cursos praticamente na área industrial, né? Então, nossa formação é nas áreas de química, de mecânica, de eletrotécnica, de eletrônica, de segurança do trabalho, a manutenção automotiva, design de interiores enfim. E também agora o mais recente, que é um técnico em informática. Então, nesse contexto, uma das justificativas lá nos anos 60 para a criação da Liberato foi justamente atender a demanda do polo petroquímico, que na época estava sendo implantado, além da refinaria Alberto Pasqualini, enfim, de todas o polo de desenvolvimento aqui da região. Com o passar do tempo, nossos técnicos foram se formando e foram, inclusive, atuando no mercado de trabalho, e chamou a atenção, chama até hoje, né, para nossa satisfação, a qualidade deles enquanto atuantes, não só na área técnica, mas também enquanto, enfim, proatividade, liderança. Então, isso chamou muito a atenção das empresas. E hoje, se a gente for no nosso setor de estágio, que é quem faz o elo de ligação entre a empresa e o aluno que está precisando fazer estágio, então ele terminou o 4º ano e aí no 5º ele tem que fazer o estágio, ele procura o nosso setor de estágios e vai tentar uma vaga em alguma empresa. Normalmente, nós não conseguimos atender, né, a demanda das empresas em função da quantidade que as empresas necessitam, comparado com a quantidade, né, que a gente pode oferecer no nosso futuro técnico. Isso nos deixa muito contentes, porque é um reconhecimento, né, da qualidade do trabalho que é realizado aqui. E aí tem algumas diferenças, por exemplo, o termo fundação, na frente da palavra escola, ele nos dá uma autonomia para prestar serviços, para fechar convênios, para promover projetos, desenvolver pesquisa, e a Mostratec é um exemplo disso, né? Se nós fôssemos, digamos assim, somente uma escola, não que nós não pudéssemos fazer tudo isso, mas teríamos muito mais limitações sob o ponto de vista de organização, né? Então, essa é uma diferença. Também o reconhecimento em nível salarial é diferenciado para os professores aqui da Liberato Salzano. Então, isso tudo faz com que a qualidade, né, seja apresentada através do processo do ensino-aprendizado e também agora processo de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento intelectual, enfim. Uma das curiosidades que tem aqui na escola é que, embora nós sejamos uma escola técnica, nós incentivamos muito as questões culturais. Então, a Liberato promove, por exemplo, promove Feira de Ciências, promove Festival da Canção, Festival de Teatro, concurso de contos, crônicas e poemas. E às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que uma escola técnica quer com festival de teatro, por exemplo? Olha, gente, ele talvez nem se dê conta, mas a hora que ele tiver que fazer uma palestra, uma apresentação, enfim, encarar um público maior, ele já passou por isso, de alguma maneira, né? E temos também uma questão que nem todos seguem a área as áreas técnicas. Muitos que passam pela Liberato, eles também vão para as áreas mais das humanas, né? Então, não é porque ele fez, por exemplo, química, que necessariamente ele vai fazer engenharia química. Nós temos, né, médicos, jornalistas, advogados, as mais variadas profissões que levam a escola como um exemplo de lição de vida, justamente porque hora de estar lá no laboratório, na oficina, trabalhando em projeto, área técnica, desenho técnico, etc., vai lá. Mas também ele pode ter o desenvolvimento nessa outra parte através das áreas mais humanas, né? Que é isso que eu dei de exemplo, festival de canção, festival de teatro,
e outras atividades que nós temos aqui também. A Mostratec Liberato, então, né, para talvez fechar essa questão de como que a gente trabalha aqui, não só a questão da educação, do ensino, mas também da pesquisa, ela surgiu através de uma feira de ciências numa sala de aula, né? Na sala de aula, professores aqui buscaram incentivar uma amostra de criatividade, e de uma sala de aula ela foi ampliando, ela depois ampliou internamente, né? Acabamos indo para um módulo desportivo, que a gente chama aqui, ela foi crescendo cada vez mais. Em determinado momento, nós abrimos as portas para projetos de fora, né? Isso tem um significado muito importante, porque quando você recebe estudos, pesquisas que não só do seu universo, você acaba aprendendo mais. Por exemplo, nós abrimos primeiramente para os países do Mercosul. Então, os primeiros projetos que vieram de fora aqui para participar da Mostratec foram da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Aí veio Peru, veio Colômbia e tal. E hoje vem o mundo todo, né? E isso não é só a questão de tu aprender as novas tecnologias, mas se tu circula nos corredores da Mostratec hoje, tu tem uma aula de cultura, né? Para começar, que são 4 idiomas que se falam, eu brinco, né? 4 idiomas que se falam na Mostratec. É o português, o espanhol, o inglês e o portunhol, porque é todo mundo querendo, né? Querendo, de uma maneira ou de outra, tentar conversar. Então, de um evento que surgiu numa sala de aula, hoje nós estamos em torno de 800 projetos. Recebemos, na última edição, estudantes pré-universitários de 15 países, em média, né? E é isso, né? Assim como recebemos, vamos também. Bacana, muito bom. E só uma dúvida que, inclusive, eu ainda tenho, né? A Liberato, ela é uma escola privada ou ela é uma escola pública? Bem lembrado, Luciana. Nós somos uma escola criada, tripartite, né? O município de Novo Hamburgo doou essa área onde nós estamos, uma área de 20 hectares. O governo federal, ele construiu e colocou equipamentos. Na época, lá nos anos 60, principalmente equipamentos que o Brasil exportava café e a Europa nos mandava equipamentos maquinários, né? Então, se nós formos hoje numa oficina do curso de mecânica, nós temos equipamentos desde aquele tempo, né? Claro, depois foram sendo adquiridos equipamentos mais modernos, mas bem conservados. E a partir daí, o Estado do Rio Grande do Sul passou a ser responsável pela manutenção, né? Ou seja, pagamento dos salários, manutenção, enfim. E uma particularidade que nós temos é que aqui, para ingresso, o aluno tem que fazer uma prova de seleção, né? Por que isso? Porque tem muito mais interessados em estudar aqui na escola do que o número de vagas que a gente pode oferecer. Então, tem uma prova de seleção e os classificados depois podem solicitar uma bolsa, né, econômica, né, bolsa de estudos. Então, hoje, nós temos, em média, dos 3.000 alunos que estudam aqui, 50%, em média, são isentos. Eles não pagam, não contribuem. E os outros 50%, eles contribuem conforme a realidade da família, né? Então, se a família ganha até 3 salários mínimos, o aluno é isento. A partir daí, nós temos valores, faixas de mensalidade, por exemplo, R$150, R$180, 200 e pouco, 200 e tanto, 300 e tal, até aqueles que têm condições, né, de contribuir, e que hoje a faixa, se eu não me engano, está em torno da mais alta de R$1.200. Ou seja, para uma escola técnica, mesmo sendo a faixa mais alta, não se compara
talvez, com escolas particulares. E não estou aqui para julgar nada, eu acho que esse é um papel nosso, da sociedade, né? Que a escola pública tem responsabilidade sobre isso, mas também não quer dizer que, por ser uma escola pública, as pessoas não possam contribuir conforme a sua realidade, né? Então, né, a gente acha o critério justo. Enfim, esse valor ele é para a escola, né? Ele é para tem que pagar a luz, tem que pagar a vigilância, tem que pagar a limpeza. Afinal de contas, 20 hectares para manter não é muito fácil. Muito bom, muito obrigada pela explicação, eu realmente não sabia. E com relação à questão do engajamento dos estudantes, né? Não só da própria Liberato, mas de fora. E eu entendo que esse engajamento ele vai se dar muito mais por conta, inclusive, do próprio edital, da forma que o edital é desenhado, né? O edital de seleção aí dos projetos. Mas quais são as estratégias que vocês utilizam para estimular esse interesse dos alunos de ensino técnico e médio, ou médio e técnico, né? Para esses temas mais voltados para ciência, tecnologia e inovação? Como é que vocês desenham isso, talvez no próprio edital mesmo, né? Internamente, tá? Como é que, por exemplo, nós estimulamos aqui a pesquisa aqui na escola, né? Falar internamente primeiro, para depois fazer um elo entre o que vem de fora. Internamente, nós temos, já no primeiro ano, quando ele ingressa aqui no ensino médio, uma disciplina que a gente chama de projetos. Nessa disciplina, ele vai ter o contato com, enfim, os passos da pesquisa, da iniciação científica. Então, eu costumo dizer assim, ó, tem alunos que preferem português ao invés de matemática. Tem alunos que preferem matemática ao invés de português. Se ele vai ou não gostar da matéria de projetos, a gente não sabe. Mas que ele vai aprender, ele vai, né? Então, e ao aprender esses passos da iniciação científica, né? Os passos básicos. Qual é o meu problema? Onde é que eu quero? Qual é o meu objetivo? Por que é que eu estou estudando esse problema? Quais são as etapas que eu vou desenvolver? Enfim, quais os resultados que eu atingi? Ele vai. Existe uma seleção, digamos assim, natural, porque muitos dos nossos estudantes vão optar por desenvolver projetos de pesquisa e participar de feiras de ciências, né? Então, essa seleção aqui, a gente possibilita, coloca à disposição o assunto, o tema, né? E ele depois vai passar por uma seleção natural. Não obrigamos os nossos estudantes a desenvolver projetos, a participar de feiras de ciências. Externamente, o que a gente percebe e coloca no regramento é que cada vez mais outras escolas pelo Brasil, tá, pelo mundo, estão incentivando o desenvolvimento da pesquisa. A gente brinca, né? Quem é que conhece um cientista brasileiro famoso? Então, hoje, de falar que tu é um cientista, você vai sei lá, o que tu faz, né? E tal. Então, há todo sei lá, tu tens que desmistificar o que é, né? E através, né, quando a gente chama de jovem pesquisador ou de jovem cientista, a gente já está colaborando para isso. Então, nós criamos um regramento que tu tens que ter, por exemplo, teu projeto para participar da Mostratec tem que ter X tempo de desenvolvimento. Eu não posso simplesmente pegar uma ideia hoje, né? E a Mostratec encerra as inscrições amanhã e botar lá, me inscrever e tal. Provavelmente não vai passar por um comitê de revisão científica que a Mostratec tem. Não é só a Mostratec, outras feiras de ciências também tem. Isso tudo a gente foi adquirindo, essa experiência, através de participação em outras feiras de ciências, né? Não só no Brasil, pelo mundo. Então, nós participamos de muitos eventos, recebemos muitos convites para ir. Agora mesmo, eu vou publicar hoje uma notícia de um estudante que teve na maior
na maior, não, na maior, sim, feira de ciências de Taiwan, né, em Taipei, ele tirou o quarto lugar. Quarto lugar numa feira de Taiwan, para nós, é um motivo de orgulho, né? Quer dizer, o projeto dele foi muito bem avaliado e bem aceito. E assim por diante, né? Agora, no mês que vem, vamos à Suíça, em março, vamos à Tunísia, em maio, aos Estados Unidos, e assim vai. Cada vez que a gente observa quais são os critérios que estão sendo levados em consideração, né, nessas feiras, e se pudermos qualificar a nossa Mostratec liberada, a gente traz esses itens, essas ideias aqui para liberar. Então, nosso edital ele é criado baseado em regras internacionais de feiras de ciências, né? E aí elas variam. Pesquisa com seres humanos tem que ter autorização, né? O projeto, para ser apresentado na Mostratec, ele não pode ter o mínimo de passar a possibilidade de ter algum aspecto em torno que possa prejudicar o nível de segurança, né? Então, tu não vê um motor funcionando, né? Tu não vê uma coisa assim que possa, talvez, por qualquer motivo, assim, ferir alguém ou machucar alguém. Então, isso tudo é baseado em regras internacionais de ciência. E é assim que a gente trabalha. Perfeito, tem uma conexão aí nisso que tu traz, até com uma linha de pesquisa que eu tenho também, que é a questão da pesquisa e inovação responsável, que é exatamente esse cuidado, né? Qual é o impacto que essa inovação vai gerar? Às vezes a inovação ela pode ser espetacular, mas o impacto ambiental, ou às vezes até o social, né? Pode ser um ponto muito negativo, né? Dessa inovação aí, desse projeto, né? De pesquisa. Eu tenho certeza que existe vários projetos que saíram, né, da mostra e que ganharam o mundo, não só como projeto de pesquisa, mas que se tornaram negócio, né? Eu lembro eu saindo da mostra de 2024 aí, ouvindo no rádio, eu acho que o pessoal da Rádio Gaúcha estava dentro da Mostratec, eles comentando o caso de um empreendedor, né, no caso um ex-aluno, né, que participou da mostra da Liberato e que tinha desenvolvido uma inovação para limpeza de prédios em alta altura, né, totalmente automatizado. Além desse caso, que outros existem, né, e que saíram da mostra de alunos, né, e que se tornaram hoje empresas, negócios, né, ou inovações que realmente tomaram uma proporção maior. Sabes que a sociedade, do modo geral, quando eu falo sociedade, várias áreas de atuação, elas poderiam usufruir mais desse potencial de estudantes que que têm ideias ou que criam projetos, equipamentos, enfim, que possam ser aplicados em alguma finalidade, em algum ramo de atuação. Esse exemplo que tu deste, que eu viste na Rádio Gaúcha, realmente é um dos exemplos mais contemporâneos que a gente tem. E esse estudante, ele criou realmente na verdade, não é só para limpar, eu acho que é para pintar também prédios enormes, assim, de altura, e até então o trabalho é feito ainda por mão de obra, né, por trabalhadores. E ele criou um equipamento que ele, mais ou menos, em linhas gerais, substitui o andaime e é automatizado. Ele vai fazendo trabalho através de um programa, né, de computador, e aí ele faz esse trabalho que diminui o custo, diminui a questão da segurança, né, porque às vezes a gente já viu várias matérias aí, né, trabalhadores que ficaram pendurados em andaime e tal, por falha do equipamento, enfim. E só que ele teve uma ajuda externa, né? Então, alguém passou lá na Mostratec, foi na feira dele, foi no projeto dele, e aí se interessou, e aí resolveu investir no projeto,
Então, eu costumo dizer assim, por que que eu acho que a sociedade pode usufruir mais disso, dessas ideias? Porque é um exemplo, né, digamos assim, em 700, 800 ideias, projetos que estavam lá. Talvez outros tenham tido esse aporte, essa continuidade. Mas quando um projeto se torna público, que foi esse o caso que eu vi na rádio, a gente começa a ter exemplos de que é possível. Eu costumo dizer, nós estamos nos pavilhões da FENAC, durante a nossa TEC, com 800 pautas diferentes. Claro, cada um, né, essas proporções são diferentes, enfim, né? Mas tem ideias lá para quem quiser, né? E algumas ideias, elas podem ser soluções para empresas, para dificuldades que os empresários estão passando dentro da sua realidade. Não é fácil isso, tá? Tivemos, sim, outros projetos que saíram e se tornaram empresas, mas é um percentual ainda muito pequeno, muito pequeno. Então, nós criamos estratégias de convidar segmentos dos empresários, das associações de classe, né? Associação Comercial, Industrial e de Serviços aqui da região é um grande parceiro, sindicatos das máquinas, outro grande parceiro, e eles se mobilizam para trazer os seus sócios para dentro da Mostratec, para justamente ou adotarem alguma ideia, adotarem um projeto, acharem, encontrarem uma solução. E esse exemplo que postaste, ele ainda teve uma participação num programa que é conhecido, que é o Shark Tank, onde você apresenta a sua ideia e um grupo de empresários, investidores, se dispõe a investir ou não. E nesse caso ele ganhou um aporte, então por isso talvez que tenha acelerado, né, essa questão de ele poder estar no mercado de trabalho. Mas a linha de raciocínio é bem essa que eu te disse. Alguém soube da ideia, né, resolveu investir e talvez daí para diante ele vá então colher os frutos desse esforço todo. É um jovem, 22, 23 anos, né, recém-saído aqui da Liberato Salvador. Bacana. E realmente eu lembro de um outro exemplo de alguns anos atrás, eu não lembro o nome da empresa, mas eram dois alunos aí da Liberato que desenvolveram um líquido para transporte de órgãos para transplante, né? E aí eles foram ali para a Unicinos, eles estavam incubados ali na Unicinos, né? E aí iniciaram a graduação deles. Então, tem aí realmente alguns casos muito, muito significativos, né? E tu traz um ponto interessante aí, né, Luiz, que é a questão de vocês hoje ou já há algum tempo, começarem a trazer outros atores para dentro da Mostratec, né? E isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção na todas as edições que eu estive, né, visitando e participando, que é isso, empresas, óbvio, universidades, né? Mas as associações, isso no primeiro momento eu olhei assim, gente, o que eles estão fazendo aqui? Mas faz muito sentido com base nisso que tu está me dizendo, né? Então, a minha pergunta nesse sentido, tu já respondesse, né? Que é a questão de vocês já fazerem esse esforço, mas vocês têm pensado em como estreitar mais ainda essa relação com essas empresas? Muitas delas, inclusive, elas premiam, né? Elas têm ali a questão de participar das premiações, né? Das que são as vencedoras, né? Com algum valor ou algum incentivo. Mas tu entende, então, que ainda tem um caminho aí para ser trilhado para fazer melhor essa conexão entre o que sai de projeto e essas empresas que estão lá ou com outras que possam estar. Com certeza, tem muitas ainda possibilidades, né? O que é que eu digo sempre? Eu considero a Mostratec Liberato um celeiro de talentos, certo? Nós, enquanto organizadores, né, nós conseguimos ir até ali, aonde tu, que já conhece a feira, tu
tu visitaste, tu sabe, né, do que eu estou falando, e cada um que vai faz algum tipo de comentário no seguinte sentido: nossa, mas é tudo isso? Eu não sabia que tinha esses jovens com tanto potencial. Então, nós, enquanto realizadores da feira, a gente pode ir até aí. Alguém, outros entes da sociedade, seja indústria, governo, comércio, enfim, devem ir lá e, bom, isso aqui me serve. Nossas pernas conseguem caminhar ou ir até a realização do evento. Na sociedade como um todo, outros segmentos têm que ir lá e fazer o seu papel também. E então, para isso, que a gente percebe que cada vez mais, seja entidades, universidades, associações de classe, empresa privada, cada vez mais estão querendo estar lá. Por quê? E tem um capital intelectual ali que talvez, não é que tu não vai encontrar, mas tu encontra ali num momento único, né? Quer dizer, aonde que tu encontra esse potencial de criatividade, enfim, né? Como eu disse, o potencial intelectual em outro lugar. Tu pode encontrar, mas aí eles estão todos reunidos. Por exemplo, as empresas que dão prêmio, elas veem na Mostratec um potencial de incentivo a desenvolvimento da pesquisa. Ou seja, tu sai só do discurso que a educação é importante, a educação é a salvação, é um dos caminhos para o desenvolvimento do país. Não, então vem e mostra para mim que tu acredita. Ah, mas como? Não, como tu acha? Né? Nós temos várias possibilidades. Tu pode, por exemplo, oportunizar que outro projeto, que um projeto vá para outro evento científico, né? Eu dei um exemplo há pouco que um estudante tirou 4º lugar em Taiwan. Ele foi lá graças a um prêmio que a prefeitura de Novo Hamburgo, né, oferece, financia, né? Outras empresas oferecem prêmios para ir a outras feiras de ciências. Tá, mas o que interessa isso? Não. Veja bem, tu ir para uma feira no outro lado do mundo, para saber o que eles estão pesquisando, para saber qual o nível de desenvolvimento daquele país. Bom, com certeza tu vai voltar outra pessoa, tu vai voltar com uma outra visão. E aí, o papel das universidades, que já vou poder agora engajar o exemplo também, né? Dar também como exemplo, como é que as universidades estão cada vez mais vindo para a Mostratec. Foi uma ideia que a gente trouxe há muitos anos atrás, da maior feira de ciências do mundo, que ocorre todos os anos nos Estados Unidos, onde é muito comum universidades americanas oferecerem bolsas de estudos para alguns talentos. Então, nós trouxemos essa ideia e algumas universidades, de imediato, aceitaram isso, porque, em linhas gerais, o que seria? A universidade dá uma bolsa de estudos com um talento que tu mesmo pode ir lá escolher quem é. Né? Tu identifica, eu quero de tal área, quero da área ambiental, quero da área de engenharia. A gente passa a lista dos projetos, vocês visitam, escolhem e dão uma bolsa de estudos. Mas uma bolsa de estudos, né? Se a gente pensar bem, uma bolsa de estudos integral hoje, numa universidade privada, eu não sei, algo em torno de R$300 mil, sei lá, R$350 mil, curso completo, né? Só que qual é a vantagem disso? Né? A parceria ganha-ganha. Imagina para um aluno, um jovem pesquisador, ganhar um curso integral, saber que vai poder estudar de graça, né? O curso todo, numa universidade, e a universidade retém esse talento. É um talento que provavelmente não sai mais aqui da região ou daquela instituição, né? E aí, um exemplo claro que a gente tem, que tu falaste até desses 2 alunos que trabalharam aí na universidade, na Unicinos, eles ganharam bolsa de estudos. O prêmio da Unicinos de tecnologia foi para um deles, né? Porque a Unicinos premia todos os anos. Foi para esses 2 alunos. A partir daí que eles puderam fazer o ensino superior, né? Então,
provavelmente eles vão ser o pesquisador, o doutor, o pós-doutor dessa universidade, conforme o rumo, né, a parceria que a universidade fechar com eles. Então, várias já entenderam isso, entenderam que é uma maneira de reter um talento, né, do país. Isso não impede que outros, e temos vários exemplos de estudantes que vão estudar fora, tá? Porque, afinal de contas, as pessoas são livres, né? Vários exemplos de estudantes que passaram pela Mostratec Liberado, pela Escola Liberado, pela Feira Mostratec Liberado, e que foram estudar fora. E depois retornaram ou não retornaram, enfim. Mas é isso, esse é o nosso engajamento. Mostrar que lá é um celeiro de talentos e que eu, tu, quem quiser, pode ir lá e talvez fechar uma parceria com algum jovem pesquisador. Bacana. Me veio algumas coisas à cabeça agora enquanto tu falava. Essa questão de, por exemplo, o aluno que sai da Mostratec e vai para uma feira desse calibre, né, como Taiwan ou nos Estados Unidos, além, né, da própria experiência de vida, né, de participar, e às vezes pode ser a primeira viagem internacional, mas também qualifica ainda mais o projeto, né? Porque as pessoas que vão estar lá avaliando, particularmente eu, quando faço as avaliações, a ideia sempre é isso, é dar algumas sugestões, né? Quem sabe isso, quem sabe esse ponto não está muito claro, né? E aí eu acho que tem essa riqueza, esse ganho, né, de qualificar ainda mais o projeto, né? E aí, nessa tua fala, duas perguntas. Vocês hoje têm uma pessoa ou uma equipe que faz esse trabalho de buscar novos parceiros, novos atores que participem da feira de alguma forma, seja a partir de premiação, seja a partir, né, de até, inclusive, estar, né, dentro da feira a partir dos estandes, que também é uma forma dupla, né, porque também traz mais visibilidade para aquela instituição, seja ela universidade, associação, a partir das pessoas que estão visitando, né. E um outro ponto que eu não lembro de ter visto, mas talvez tenha e não tenha ficado visível a partir da minha visão na feira, é se vem, por exemplo, aceleradoras, né, participar ou acompanhar ali algum caso. Lembrei disso, né, porque muitas vezes essas aceleradoras elas têm capital, né, para investir nessas ideias, né. Bom, quanto a alguma equipe de capitais, de parceiros, uma das pessoas que faz esse trabalho, tu estás falando com ela, tá? Eu, enquanto coordenador geral da Mostratec, eu tenho também a participação numa das comissões, daquelas 20 que eu te falei, uma das comissões chama Comissão de Assuntos Institucionais, que é quem justamente sai para captar recursos, para fechar convênios, né, parcerias, enfim. Então, sim, nós temos um grupo que faz esse tipo de trabalho. Aceleradoras estão vindo, né, atrás de novas ideias, aquilo que eu te falei, como um fórum, um celeiro de talentos, cada vez mais algumas instituições, enfim, até investidores estão vindo. Mas poderia ser mais, tá? Poderia ser mais. As pessoas, em termos gerais, vão se dando conta, mas poderíamos dizer assim, acelerar, tá, essa questão de estar conosco. Porque é aquilo, né? Normalmente, quando tu vai numa feira, e aí, independente do ramo de atuação, né? Pode ser uma feira de Hannover, pode ser uma FIMEC agora, que vai ser realizada agora em mês de março. Cada uma no seu segmento, participando em feiras, tu desperta, né, novas ideias, tu vai ver questões inovadoras que podem se encaixar no teu ramo de atividade ou não. Então é por isso que eu digo, né, temos lá 700, 800 ideias diferentes que estão à disposição. Então, tem muito do interesse, né, das instituições, né, dos institutos de pesquisa, acharem, procurarem, enfim. Mas, sim,
A cada ano está melhorando, tá? Pode ser melhor? Pode, mas nós estamos trabalhando para isso. Bacana. E Luiz, com relação a essa transferência de conhecimento, né? Óbvio, a gente já falou um pouco, né? Todos esses atores que circulam, de alguma forma, eles acabam absorvendo e muitas vezes dando continuidade nessas ideias. Mas chega a acontecer algum caso de que, por exemplo, aquela ideia, de alguma forma, ou ela não foi vencedora, ou não teve algum interesse, assim, né, que pudesse ajudar a alavancar, levar ela adiante. Vocês chegam a fazer algum trabalho, ou, e eu entendo que se não fizerem é por conta também, às vezes, de restrição de equipe e tal, mas fazer algum trabalho posterior de levar isso para o mercado de alguma outra forma, ou levar para a sociedade, nem sempre para o mercado, né? Mas de alguma outra forma que não seja só a partir da própria amostra? Eu confesso que isso nós não temos pernas para isso ainda. Então, como eu te falei, a gente consegue chegar até ali, né? Se trabalha, né? Para qualificar os projetos, os estudantes têm interesse em mostrar suas ideias, então. Mas o pós ainda para nós não conseguimos atingir de forma satisfatória. Não, sem dúvida, isso é super entendível. Uma pergunta que eu acabei não te fazendo antes: quantas pessoas se envolvem na mostra? Tanto na preparação dela, qual é o tamanho dessa equipe que se envolve, e também durante a mostra, nesse caso, por exemplo, os avaliadores, né? Que normalmente, ou muitos são externos à própria Liberato, né? Como eu, por exemplo, né? Que vou ali voluntariamente fazer essa avaliação. Tu tem esses números aí de cabeça, assim? Em termos de servidores, né, nossos colegas, em torno de 150 a 200. E tu deve ter reparado que a equipe de recepcionistas é um trabalho voluntário feito por alunos, né? Tem uniforme lá, camisa branca, lenço vermelho, enfim. Só aí também deve ser uns 100 recepcionistas, trabalho voluntário. Aí tem uma comissão que é de tradução, ou seja, os professores selecionam tradutores de língua espanhola e língua inglesa para auxiliar ou na apresentação dos trabalhos, ou se eventualmente algum avaliador precisa de alguma ajuda. E então nós vivemos, nossa equipe passa tranquilamente aí das 300 pessoas, né, da Liberato. Então, esse envolvimento, ele já é uma coisa que está intrínseca aqui na escola, né? Digamos assim que o evento, nossa, né? Para a escola, né? A aula está sendo lá durante a feira e todo mundo que vai adora. Avaliadores, nós temos um cadastro de 600 avaliadores e nós não temos avaliadores que estejam vinculados a Liberato, justamente para manter a isenção total do processo, né? Claro que quem recebe vocês lá, quem organiza as salas, são nossos colegas que fazem parte desse universo que eu te falei. Mas avaliadores são pessoas totalmente de fora, né? E que também fazem um trabalho voluntário. E aproveito aqui para agradecer as vezes que tu estivesse lá. Espero que continue. Continuarei, fica tranquilo, porque é uma experiência muito rica, né? E essa troca de conhecimento, né? Tanto a gente vê, né, essas ideias, e aí, voltando um pouco atrás, né, quando tu falava lá daquela disciplina de projeto que eles têm, eu vi alguns trabalhos, e aí sim, né, de alunos da Liberato mesmo, isso me chamou bastante atenção, com um rigor metodológico que né, nós incentivamos os nossos alunos de graduação a ter esse rigor, né? E a gente enxerga isso num trabalho de ensino médio. Então, isso é muito legal. E sim, continuarei por lá. E aí também, né, a gente usa esses exemplos
esses casos em sala de aula, né? Então tem realmente esse fluxo, né, duplo de conhecimento. Eu levo aquilo que eu sei, né, para tentar contribuir com os projetos, mas eu também uso dos projetos, né, para levar exemplos para os meus alunos em sala de aula. Então acho que isso também é uma riqueza muito grande aí que a Mostratec Liberato proporciona, né? Luiz, e quando a gente fala, né, até porque esse é, vamos dizer assim, é o principal objetivo do meu projeto de pesquisa, né, mas é olhar para a questão de cidades inteligentes e cidades sustentáveis. Tu enxerga conexão entre a Mostratec Liberato e esses conceitos, né? Vocês trabalham de alguma forma voltados para isso? Ou isso é uma coisa que fica muito separado, né? Eu particularmente enxergo bastante coisa, mas eu realmente gostaria de te ouvir sobre isso, né? Eu te digo que dentro das 14 categorias que a gente tem, muitos projetos, muitos mesmo, são voltados à questão sim, de meio ambiente, de questões sustentáveis, né? Então, tanto é que uma das áreas, o maior número de projetos escritos é a área ambiental. E isso leva a ligação dessas questões de cidades inteligentes, sustentáveis, né, inteligentes, enfim. Que a gente nota, né, que tem muitos projetos vindo de outros estados, não só do Rio Grande do Sul. Claro, eu tenho uma vivência maior com os projetos daqui, mas por participar de visitar outras feiras de ciências pelo Brasil, tem muitas cidades, né? Eu tive agora uma feira lá em Imperatriz, no Maranhão, onde eles, por exemplo, a linha de projetos deles é muito mais na linha de pesquisar frutos, sementes que são abundantes lá da região. E impressionante que eles têm de condições, através dos projetos que os estudantes desenvolvem, de poder ajudar, né, a melhorar as questões, até sanitárias da cidade, né? Então, talvez não tenha, assim, talvez uma linha tão explícita. Não, esse aqui é um projeto que tem a ver diretamente com, né? Nós não temos essa categoria, vamos dizer assim, tá? Mas tem muitos projetos que vão nessa linha. Até porque eu posso, inclusive, criar, sei lá, na categoria de engenharia mecânica, criar um braço mecânico, enfim, que eu tenha que usar materiais, seja de plástico, seja de alumínio e tal. Mas o que eu faço com o resíduo disso, né? Eu não posso mais pensar só que eu criei, que eu fiz o modelo, e botei o resto no lixo, né? Então, eu me lembro de um projeto, muitos anos atrás, que criou uma estação de purificação da água que usou uma semente lá do norte, né? As meninas eram aqui do Rio Grande do Sul, e que hoje, por exemplo, para purificar a água, que usa sulfato de alumínio, se eu não me engano. São questões que são coisas que acabam poluindo, tá? E elas descobriram uma semente que também purifica a água, né? E que o resíduo é uma questão, é orgânico, né? É orgânico, que não está poluindo nada, né? Então, é muito disso. Então, hoje eu tenho a ideia, eu desenvolvo o projeto, mas eu preciso saber aonde que eu vou ajudar. Bom, eu vou ajudar a minha região aqui, eu vou ajudar a minha cidade aqui, tá, mas a que ponto eu não estou também colaborando para aumentar a poluição, enfim, essas questões que não estão voltadas à preservação do meio ambiente. Essa é uma questão que é fundamental, que a gente percebe, né? Os projetos estão muito, muito preocupados com isso. Até eu queria te fazer uma pergunta: qual foi a área que trabalhaste? Na verdade, eu acabo tendo que não consigo escolher a área pelo meu interesse muitas vezes, mas mais pela minha disponibilidade de tempo, né? Mas esse ano, o ano passado, de 2024, eu avaliei trabalhos, estou tentando não misturar com o do outro ano,
mas eram de tecnologia, eram especificamente da área de tecnologia, né? Então tinham ali e aí é exatamente isso. Eles não estão diretamente vinculados, mas eles permeiam, né? Um dos projetos que eu lembro de ter avaliado era alunos que tinham desenvolvido uma tecnologia usando realidade virtual, né? Para passeios em museus no Rio de Janeiro. Então, quando a gente olha, né, o conceito de cidade inteligente, muitas vezes a gente atrela ele certamente mais à tecnologia, mas não é só aquela tecnologia de iluminação pública, né, ou de governo eletrônico, e também essas coisas que facilitam a vida do cidadão, que trazem mais bem-estar, né? E esse incentivo à cultura, por exemplo, é muito bacana. Então, tu conseguir fazer um passeio virtual por um museu, a ideia deles era muito bacana, porque aí, até para aquelas pessoas que não têm oportunidade de chegar no museu, né? Então, conseguiriam ver o museu a partir daquela realidade. E no outro ano, que eu acho que também era de tecnologia, tinha um grupo de alunos que era do Paraguai, e eles criaram um simulador, né? Fizeram ali a maquete. Aí sim, de iluminação pública, usando a internet das coisas. Uhum. Então tinha a maquete deles ali, faziam, né, ali as movimentações, acendia, apagava a luz e tal. Então é isso, né? Eu acho que é bem isso que tu trouxesse e era a minha percepção. Eles tangenciam, né, fortemente ali esses conceitos tanto de cidade inteligente quanto sustentável, mesmo não estando diretamente vinculados, né? Não tendo essa temática aí que tu traz, né? Agora estou conversando aqui contigo, também me lembro de projetos de bengalas inteligentes para deficientes visuais, né? Um dos projetos que eu me lembro, um exemplo, é que ao chegar no semáforo, vamos dizer assim, conforme a programação que foi desenvolvida e está acoplada na bengala e lá no semáforo, conforme o número de vibrações na bengala, o deficiente visual saberia perceber que ou o sinal está no verde, ou está no amarelo, ou está no vermelho. Isso, daí ele poderia, enfim, atravessar a rua ali com mais tranquilidade. Isso é um isso. exemplo de cidade, de projetos que visam as questões das cidades inteligentes. Isso aí, trazendo bem-estar, né? Porque a questão de acessibilidade, a questão de inclusão, né? De que todo mundo, né, possa viver a cidade, né? Então, Isso mesmo. muito bacana, muito bacana. Bom, já encaminhando para o final, né? Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho aí sobre as principais oportunidades, né? Que tu ainda percebe aí para a Mostratec Liberato, o que ainda, talvez o que já está por vir aí para a edição de 2025, e o que mais vocês daqui a pouco pensam que vai ser o futuro da própria amostra, né? E eu falar um pouquinho talvez dos desafios, né? Então, talvez até para concretizar esses pensamentos, essas vontades futuras aí, né? Bom, os desafios, eles não param, né? Às vezes a gente pensa assim, bom, aqui eu já resolvi meu problema aqui, agora o ano que vem vai ser mais tranquilo. Não, não é, né? Todo ano é um novo desafio, uma nova batalha, atrás de patrocínios, de parcerias, enfim. Então não é assim, não é um projeto, aqui agora já está tudo certo. Não, é sempre um novo desafio. Nossa mostra, nossa feira, Mostratec Liberato, ela é sempre realizada no mês de outubro, né? Este ano vai ser de 27 a 31 de outubro. Então, nós começamos agora, a partir de março, a colocar ela, digamos assim, na rua, né? Começando, divulgando o período de inscrições, etc. Porque ela, de uma maneira ou de outra, ela se tornou referência para várias escolas, como eu digo, não só no Brasil, como no mundo. Então, para chegar na Mostratec, o projeto tem que ter passado por uma outra feira de ciências, ter sido selecionado em outra feira de ciências, para daí poder participar da Mostratec. Então, por isso que a gente usa o termo, quando eles chegam aqui, inclusive no crachá, está escrito finalista. Estar aqui, ele já está numa final, né? No caso,
a nossa satisfação na final da maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. Então, os desafios, a cada ano que passa, eles aumentam, porque quanto mais visibilidade, maior o evento, maior a nossa responsabilidade, seja para qualificar a apresentação dos projetos, qualificar a avaliação. Nem sempre o projeto que ganhou prêmio, sei lá, primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar, que ganhou, tem o potencial de aplicabilidade, né? Porque ali foi a ideia dele, o projeto dele, comparado que, eu não ganhei, mas eu tenho um potencial de aplicar o meu projeto em algum lugar, né? Então, claro, é uma competição, né? Mas, como eu digo sempre, temos aqui um celeiro de talentos, muitas ideias, e vamos com tudo de novo para 2025. Os desafios não são fáceis. Graças à parceria de instituições públicas e privadas, é que a Mostratec se tornou uma realidade. Graças à colaboração de muita gente, trabalho voluntário, dos avaliadores, por exemplo, que é um grupo que tu faz parte, que a gente agradece muito, aos recepcionistas, aos tradutores, ao nosso time, enfim. E a gente, como eu te digo, nossa tarefa é estimular a educação através da pesquisa, enfim, e aí é o que a gente pode apresentar para a sociedade. Nossa Tech é um case que eu julgo de possibilidades para um mundo melhor. Muito bom, muito bom ouvir isso. Obviamente, né? Os desafios realmente é como tu dissesse, né? Quanto maior, mais desafios ali para operacionalizar. Só quem já foi até a Mostratec para conseguir entender o tamanho disso tudo, né? Porque realmente é uma orquestração gigantesca ali, né? Vocês ocupam todo o espaço da FENAC ali, eu acredito, né? Sim, e todo o espaço, e impressionante o papel, a importância do evento, do ponto de vista social, econômico, a rede hoteleira da cidade, ela fica lotada, aí a gente recebe, assim, mensagens, né? Mas não tem mais hotel. Então tem as cidades aqui do lado, né? São Leopoldo, Campo Bom, Dois Irmãos, e olha, e aí aquele movimento no shopping, todo mundo, né, uma hora de que tem vaga, assim, pode ir fazer compras, enfim, como se fosse para um evento, e aí o município, né, a cidade, respira o evento, né? Verdade. E além disso, tem outras coisas que acontecem na mostra, né? Então tem toda aquela parte ali voltada para os professores, né? Acho que tem um evento à parte que é voltado para os professores. Acho que tem uma competição de robótica também, não é isso? Então essas Bom, coisas paralelas dentro da mostra, né? tem o seminário voltado aos professores, a competição de robótica, a Mostra Tech Júnior, que é para o ensino fundamental, seria tema de mais uma entrevista aí, mas aí também, né? É muita coisa, né? A gente falou na essência, né? Mas ao redor dela circula um monte de coisa que é importante, que a gente tenta atender segmentos diferentes, né? Como, por exemplo, o seminário para os professores. Enfim. Então, realmente seria outra conversa para a gente falar de tudo isso que gira junto aí com a Mostratec, né? Luiz, eu gostaria muito de te agradecer, né? Eu acho que foi uma conversa muito bacana aí. Certamente, né? Tem muita coisa ainda para ser falada da Mostratec, mas também quem tiver curiosidade pode navegar no site. Eu acho que o site de vocês é muito rico, tem muita informação, né? Conta muito aí da mostra, então também fica o convite aí para o pessoal navegar. E aí eu, por minha conta, vou fazer o convite também para o pessoal que nos assistir aqui para participar como avaliadores, né? Eu acho que é uma experiência incrível, né? E eu imagino que cada vez mais vocês precisem de avaliadores. Mas te convido aí a te dar né, fazer a tua fala final aí, mais uma vez agradecer a parceria aí pela nossa conversa. Bom, na verdade, eu que agradeço pela oportunidade, né? Muito bom saber que tens um projeto voltado a essa área e que a Mostratec Liberato possa contribuir de alguma forma ou de outra
nessa tua pesquisa. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Em nome aqui da comissão organizadora, da Liberato Salzano, da direção, enfim, mais uma vez, muito obrigado. E esse projeto que tu estás desenvolvendo ali através da Unicinos, da FAPERG, né? A Unicinos é uma grande parceira, coloca os laboratórios dela à disposição, dos nossos alunos, enfim. É isso aí. Eu costumo dizer, está todo mundo ganhando, né? Parceria, ganha. Muito obrigado. Muito obrigada.